Bom dia. Estamos aqui nos preparativos. Estou aqui para fixar os comentários. Estamos aguardando a nossa convidada. Bom dia, bom dia. Estamos apenas aguardando aí a nossa convidada principal se conectar. Os preparativos para mais uma live. Bom dia, Marcela. Bom dia, Gisele. Estamos aguardando a Lilian. Ela já está entrando, se conectando. Vocês me ouvem bem? Estamos aguardando a Lilian.
Bom dia. Bom dia, Heloísa. Estamos só aguardando a Lilian. Vocês estão me ouvindo bem? O som tá bom? Estamos aguardando a Lilian. Ela disse que teria solicitado, mas ela não aparece aqui para mim. Pronto. Lilian. Ei, Lilian. Bom dia, Desculpa aí, tudo bom bem? dia. Imagina, Tudo bem? problemas Desculpa aí, técnicos são comuns. problemas técnicos e a gente aprendiz, né? Aprendiz de live. Bom, gente, bom dia a todos. Nós estamos iniciando mais uma live desse maravilhoso projeto do IBDP, que é o Mulheres no Processo, que é um projeto que tem contribuído para dar maior visibilidade à produção técnica de excelência de mulheres que se dedicam ao estudo do direito processual. E esse projeto, principalmente, tem sido responsável por revelar os novos talentos femininos dessa nova geração. E na live de hoje eu tenho a alegria de dialogar com uma dessas talentosíssimas processualistas, que é a minha querida Lilian, que é mestre pela USP, tem LLM pela Universidade de Chicago, é advogada, e eu vou permitir também ainda complementar que eu tive o privilégio de conviver durante anos com a Lilian pessoal e profissionalmente. E eu sei que nossas vidas durante anos, né, Lilian, se entrelaçaram, tiveram entrelaçadas na graduação na Faculdade de Direito da UFMG, onde eu encontrei na Lilian uma das mentes mais iluminadas, entusiasmadas pelo direito processual.
no estágio que ela fez no escritório, onde nós nos tornamos colegas, né, que compartilhamos diariamente aí os ônus e os bônus da advocacia, até que um dia o destino, né, te guiou para novos projetos, né? Você foi de Minas para São Paulo, né? Mas mesmo à distância, eu acho que nós construímos um elo de amizade que nos mantém aí durante todos esses anos. E hoje eu sou muito grata, eu queria fazer um agradecimento especial ao Ricardo Arpriliano, o nosso querido Rica, a Paula Sarno, por me dar esse presente. Eu recebi esse convite para estar aqui essa manhã, nessa live, como um presente, né, de nós podermos nos reencontrar, ainda que virtualmente. Então, eu queria dizer, Lilian, seja muito bem-vinda, é muito bom estar com você, ainda que virtualmente. Juliana, obrigada aí pela apresentação tão elogiosa. A honra é toda minha. Para quem não sabe, a Juliana é uma das principais mestres da minha formação, enfim, foi minha professora. Enfim, trabalhamos juntas, como ela mencionou, e a honra e a alegria é toda minha, são todas minhas, e é um prazer estar aqui participando desse projeto tão elogioso também, por realmente ser mais inclusivo quanto à participação das mulheres na vida acadêmica e no meio acadêmico. E estou contentíssima. Obrigada mais uma vez aí pela introdução tão realmente elogiosa mesmo. Acho que eu não mereço tanto. Obrigada. Não, só merece. Então vamos direto, né, ao tema da nossa live de hoje, a coisa julgada. A coisa julgada, ela tem sido, né, objeto da sua pesquisa, e essa sua pesquisa, inclusive, resultou num belíssimo trabalho, que eu tive o privilégio de ler também, que foi a sua dissertação de mestrado, orientada pelo professor Paulo Lucon, nosso queridíssimo presidente do IBDP, um dos incentivadores e entusiastas desse projeto Mulheres, né? E o seu trabalho intitulado Contribuição Crítica ao Estudo dos Limites da Coisa Julgada é um trabalho que eu recomendo sinceramente a leitura, a despeito dele ter sido feito no sistema do CPC de 73, ele é um trabalho muito atual, com uma densidade de pesquisa que vale a pena ser consultado e servir como um guia, né, para o estudo dos limites objetivos da coisa julgada. Lilian, você abriu o seu trabalho com uma célebre frase do processualista italiano Chiovenda. Chiovenda, sobre a coisa julgada, ele disse que diria pouca coisa e diria muito brevemente, porque sobre o vastíssimo tema, resta agora muito pouco a dizer que não seja inútil. Com a frase, Chiovenda, ele quis ilustrar o quão exaurido o tema e o estudo da coisa julgada estava no processo e que não teria uma justificativa para um aprofundamento e para uma discussão maior em torno da coisa julgada. Ele não via sentido de se pesquisar e continuar nessas investigações. Diante dessa frase, né, e dessa célebre frase que inaugurou o seu trabalho, eu queria conversar com você e queria te ouvir, né, se você considera que essa frase do Chiovenda, ela pode ilustrar o atual momento do direito brasileiro, em que nós temos aí pela frente o desafio não apenas de assimilar as reformas estruturantes do sistema processual que foram introduzidas pelo CPC de 2015, mas também de dotá-la do máximo de efetividade. Então, para você, né, essa frase, ela revela o estado das coisas em torno da res judicata e também para você, como você vê aí uma estrutura comparativa entre o CPC de 73 e o CPC de 2015 no que diz respeito à própria concepção adotada
pela coisa julgada, no artigo 467 do CPC de 73 e no artigo 502 do CPC de 2015. Tá, ok. Realmente, assim, é um paradoxo, porque acho que muito já se disse sobre a coisa julgada em momentos diferentes do processo, mas ainda assim eu acredito que ela está numa fase de merecer a revisitação de vários conceitos. Acho que muito desse fenômeno já foi suprido pelo Código de Processo Civil de 2015, que trouxe importantes inovações no que se refere à coisa julgada, né? Seu conceito, limites objetivos, e já promoveu uma evolução do Instituto aí em relação ao que a gente tinha no Código de 73, né? O Brasil, assim como vários países europeus, ele viveu esse movimento, está vivendo, na verdade, de ressignificar a coisa julgada, ressignificar os limites objetivos numa tentativa de talvez ter mais segurança jurídica, melhor aproveitamento da atividade jurisdicional, aumento da busca da eficiência no processo, para que realmente se aproveite mais os atos praticados, as decisões proferidas, né, em futuros litígios, evitando a repetição inútil de litígios e da decisão de determinadas questões que já tenham sido resolvidas aí com cognição experiente e capazes de adquirir essa imutabilidade mesmo da coisa julgada. Mas a despeito desse movimento que já se iniciou, né, na vigência do Código Antigo, do Código de 1973, e ainda continua, acredito que ainda existam pontos no Código atual que poderiam ter sido aprofundados e essa inovação com relação à coisa julgada, ela poderia ter ido um pouquinho mais longe em alguns aspectos, mas acredito que, apesar do muito que já se disse, né, a gente sempre precisa modernizar o sistema a torno das atuais concepções de processo. Então, acredito que a coisa julgada está nessa evolução. Então, a gente está num novo ciclo aí de revisitação da coisa julgada, seja quanto, acho que a própria definição, o conceito, o enquadramento dela dentro da teoria das estabilidades processuais, tanto quanto dos limites objetivos e da própria eficácia preclusiva. Acho que esses temas ainda estão em voga, né? As mudanças que o Código trouxe, elas ainda vão precisar de muito debate para amadurecimento, para efetiva definição da sua aplicação. Então, voltando aí à frase de que eu vendo, apesar do muito que já se disse sobre a coisa julgada, eu acho que ainda tem espaço para se dizer um pouco mais, principalmente à luz dessas novas mudanças legislativas. Eu concordo com você plenamente, Lilian. Eu acho que a gente tem ainda muito espaço, né, para repensar a coisa julgada, para nós construirmos um sistema em que a coisa julgada cumpra efetivamente a sua função, o seu papel dentro do processo, que é o processo que é o de produzir segurança jurídica, pacificação social, que sempre foi, né, o escopo principal aí de o processo trabalhar a técnica da coisa julgada. E dentro desse cenário, e como você destacou, né, é inquestionável que a coisa julgada, em especial a coisa julgada material, ela sempre esteve diretamente ligada à segurança jurídica, como eu disse aí, à paz social, e sempre foi um dos pilares fundamentais do processo. Talvez por isso a gente sempre tivesse construído e experimentasse uma certa resistência em se rever alguns conceitos, algumas opções, né, algumas soluções do processo, e a gente ficou muito tempo preso à reprodução de noções clássicas, né? Então, é exatamente porque ela é um pilar fundamental, sempre foi, do direito processual civil. Então, ela, durante muito tempo, ela reinou aí como um único meio de se alcançar a tão almejada pacificação dos conflitos oriundos das perturbações das relações jurídicas, né? E a ideia de estabilidade no nosso, principalmente, não só no direito processual civil brasileiro, mas no processo em geral, sempre esteve associada à sentença de mérito e à coisa julgada como uma eficácia a ela ligada, né? O professor Antônio do Paz Cabral, ele
fez um trabalho belíssimo, né, sobre a coisa julgada, as preclusões dinâmicas. E ali, ele, como típico do Cabral, ele é uma das mentes aí pensantes, vivas no processo civil atual. Ele, nessa obra, ele nos faz inquietantes indagações sobre a conveniência e a adequação de nós preservarmos um sistema de estabilidade concentrado apenas na coisa julgada. Então, ele nos formula na sua obra uma série de indagações, e eu vou me permitir pedir licença ao professor Cabral para que eu as formule a você, porque eu acho muito importante nesse tema de coisa julgada, estabilidade, segurança, que é um anseio do processo, nós conseguirmos aí refletir em torno dessas indagações que o professor Cabral fez em sua belíssima obra. Então, nós temos aí, né, uma das indagações que o professor Cabral nos faz no sentido de que, será que nós precisamos verdadeiramente da res iudicata para nós alcançarmos a tão almejada segurança jurídica? Será que outros institutos não poderiam fazer esse papel? Você considera que a coisa julgada é a espécie de estabilidade por excelência ou apenas uma de suas manifestações positivadas? Sim, esse trabalho do Antônio do Passo Cabral, né, ele é realmente muito, muito profundo, muito interessante, e essa reflexão sobre repensar a classificação das estabilidades processuais à luz dessa nova categoria. Na verdade, o trabalho dele ainda é escrito na égide do Código também de 73, mas essa iniciativa de repensar a classificação das estabilidades processuais, ela realmente acho que merece elogios. Né, o professor Antônio do Passo Cabral, ele vê as estabilidades como gênero do qual a coisa julgada material, né, seria uma espécie. O Código acolheu em parte, o Código de 2015 acolheu em parte essa teoria do professor Cabral, ao consagrar outras técnicas de estabilização distintas da preclusão e da coisa julgada material, como, por exemplo, a gente tem na estabilização da tutela antecipada, decisões de natureza processual que ficam estáveis e são, inclusive, rescindíveis, como a decisão que acolhe litispendência, acolhe condições da ação, reconhece a ausência de condição da ação, enfim, então, também o despacho saneador fica estável pelo Código. Então, existe aí uma nova categoria de decisões capazes de adquirir uma certa estabilidade, não propriamente da coisa julgada material, e é uma estabilidade que ela é externa ao processo, né? Não é necessariamente uma estabilidade que fica restrita ao âmbito do processo, impedindo a rediscussão da questão naquele processo. Ela projeta efeitos, muitas vezes, para fora do processo, como no caso da estabilização da tutela antecipada, no caso da estabilização de decisões processuais que podem, sim, eventualmente ensejar, decisões de natureza processual que podem ensejar ação rescisória. Mas no sistema do Código, a coisa julgada material ainda é a técnica de estabilização por excelência, digamos assim. O Código não acolheu a tese do professor Cabral na sua integralidade, na medida em que ele não revisitou todos os institutos aí que levam a uma preclusão, digamos assim, a uma estabilização. Então, o Código ele foi um pouco tímido, talvez, nessa mudança, né? Por exemplo, poderia, eventualmente, ter suprimido a categoria da coisa julgada formal, né? Que não está expressamente no Código, mas à medida em que o Código conceitua a coisa julgada material, ele reforça a distinção entre coisa julgada formal e coisa julgada material. E hoje existem várias vozes na doutrina tentando ou ressignificar esse conceito de coisa julgada formal para que ele se enquadre no sistema, porque ele ficou um pouco aí fora de lugar, né? Porque sempre se falou que a coisa julgada formal seria um pressuposto da coisa julgada material ou uma preclusão máxima que é atingida com o trânsito em julgado, mas que projeta efeitos para dentro do processo,
não projeta efeitos para fora do processo, que cobriria somente as decisões de natureza com conteúdo processual. Mas esse conceito não explica, por exemplo, como eu mencionei, as decisões de conteúdo processual que decidem sobre condições da ação, pressupostos processuais, litispendência, porque o próprio código diz que essas decisões não só ficam estáveis, como projetam efeitos externos, impedindo a repropositura da demanda enquanto o vício não for corrigido. Então, e pelo conceito tradicional de coisa julgada formal, essas decisões elas estariam sujeitas à coisa julgada formal. Então, alguns autores dizem, por exemplo, que a coisa julgada formal, ela na verdade, ela também projetaria efeitos externos, e a diferença seria quanto ao conteúdo da decisão aí tornada imutável. Então, só decisões unicamente processuais seriam cobertas pela coisa julgada formal, e decisões de direito de mérito seriam cobertas pela coisa julgada material. Mas é um conceito também que eventualmente não explica tudo. A coisa julgada formal e material seriam distintas, elas se diferenciariam somente pelo conteúdo. Por que a gente precisaria dessa distinção? Por que a gente precisaria de uma nova classificação aí para a estabilidade inerente à decisão de natureza processual? Então, é uma figura que está um pouco, digamos, fora do lugar no sistema atual do código, pelo próprio sistema que a gente tem. Então, acho que hoje sim, a gente tem as estabilidades como gênero, da qual a coisa julgada material é ainda uma espécie dessas estabilidades, e sim a técnica de imunização por excelência, ainda pelo sistema do Código de 2015. Talvez a gente chegue um dia a uma uniformização de todas as estabilidades processuais e uma classificação diferente. Mas hoje, no sistema do Código, a gente tem, sim, ainda a categoria das estabilidades processuais, a coisa julgada formal, a preclusão e a coisa julgada formal como espécies dessa estabilização. E é até interessante, dentro dessa sua exposição, né, Lilian, a gente observar as decisões que extinguem o processo sem julgamento de mérito, por exemplo, pela hipótese da ilegitimidade de parte, que ela é tratada, e sempre foi tratada, como produtora de uma estabilidade formal, né? E hoje, dentro do sistema do CPC, você pode, inclusive, ajuizar a ação rescisória para desconstituição dessa situação que se torna estável, e às vezes é uma estabilidade que vai afetar para além do espectro da própria relação jurídico-processual. Então, eu acho que nesse ponto, verdadeiramente, há muito por fazer. A obra do professor Cabral nesse ponto, eu acho que ele nos traz uma provocação necessária para nós refletirmos essa categoria, os mecanismos de estabilidade no processo civil, para a gente sair um pouco daquela lógica que a gente foi sempre condicionado de que para o processo cumprir a sua função, o seu papel pacificador, eu preciso sempre caminhar no sentido da obtenção da coisa julgada material, porque se isso não se operar, o processo se frustrou, né? E hoje a gente tem uma possibilidade muito mais ampla de alcançar essa pacificação, a estabilidade das perturbações nas relações materiais de uma forma um pouco menos densa do que essa da coisa julgada, porque o que a gente observa também é que quando esse sistema ele é centrado exclusivamente na coisa julgada material, que exige um percurso mais longo para você obter uma decisão com essa eficácia, você tem uma tendência muito maior a uma demora no procedimento e a uma resistência muito maior por parte dos sujeitos envolvidos, né? Então, eu acho que a gente tem muito aqui também por fazer nesse tema, né? Como você muito bem expôs, né? E já abrindo um gancho para um outro ponto que tem sido objeto de debate
exatamente, e que está intimamente conectado com os limites objetivos da coisa julgada, porque esse é um outro ponto que eu acho que os próximos anos eles vão nos exigir muito estudo, muita pesquisa, muita investigação, né? E o seu trabalho ele contribui muito para também essas reflexões críticas, é um contributo importante. É, é, que é a inovação do artigo 503 do CPC, nessa linha, né, de se repensar os limites, se repensar a coisa julgada. A gente, historicamente, sempre teve, no direito brasileiro, um limite bem restrito para a coisa julgada, para essa imutabilidade que emana como um resultado do processo, do acertamento do processo. Então, eu gostaria de te ouvir sobre como você avalia esse sistema, né, de limite objetivo da coisa julgada, o tratamento que foi dado para as questões prejudiciais no sistema do CPC de 2015, em especial no artigo 503, seu parágrafo 1º. Essas questões prejudiciais hoje no direito brasileiro, com o novo CPC, elas adquiriram uma aptidão para se tornarem objeto de coisa julgada, mesmo que elas não sejam transformadas em questões principais? Nós avançamos a esse ponto? Desculpa, Juliana, cortou no final da sua pergunta. As questões, elas têm aptidão para... Essas questões prejudiciais, elas adquiriram uma aptidão para elas se tornarem objeto da coisa julgada, dessa imutabilidade, mesmo que elas não sejam transformadas em questões principais, porque há uma discussão aí, né? E principalmente se a gente compara com o CPC de 73. Sim, não, é uma discussão que está, digamos, no calor do momento, né? Tem um debate aí muito intenso entre vários autores e acho que a gente ainda está um pouco longe de uma resposta. Mas, enfim, dando um passo um pouco atrás, acho que o artigo 503 ele é uma evolução importante e acho que ele tratou do tema muito bem. Eu acho que, por exemplo, a tentativa que se fez na vigência do Código de Processo Civil de 1939, de extensão da coisa julgada às decisões dadas às questões prejudiciais, ela foi muito criticada e muito combatida na época, justamente porque ela não trazia requisitos para como você ia definir qual era a questão prejudicial que estaria imunizada e coberta pela coisa julgada material. E o Código de Processo Civil de 2015, ele traz a inovação e supre esse problema na medida em que ele permite que você identifique com mais facilidade a questão prejudicial que ficaria coberta pela coisa julgada material, dando uma previsibilidade para as partes quanto ao resultado final do processo e ao conteúdo dessa coisa julgada material, e também garantindo aí que os dois pilares necessários para a formação da coisa julgada estejam presentes, que é a cognição exauriente, né, e o contraditório exaustivo e debate entre as partes, e a própria questão da competência absoluta do juiz, que era um dos problemas que Barbosa Moreira apontou lá atrás, quando ele criticou tanto o dispositivo do Código de 39, que tratava, que tentava, em alguma medida, trazer aí que tentava estender a coisa julgada material às questões prejudiciais. Agora, na minha opinião, e acho que, enfim, acho que a gente pode extrair isso do código, a coisa julgada sobre questão prejudicial, ela precisa cobrir, ela só cobre as questões que também possam ser objeto de um pedido principal numa demanda autônoma, né? Você não pode ter coisa julgada se formando sobre decisão de fato, sobre decisão de questão de fato, sobre questões que não possam ser objeto de um pedido autônomo em outro processo. Então, só o que pode ser decidido em caráter principal poderia ficar coberto pela coisa julgada quando decidido como questão prejudicial.
mas existe sim um debate intenso sobre isso. Me parece que acho que o Marinoni hoje é a voz, pelo menos ao que me consta, a voz mais expressiva aí em sentido contrário, que defende uma ampliação grande desse instituto para que questões decididas na motivação e de qualquer natureza, mesmo que questões processuais, questões sobre fato, possam, enfim, ter uma amplitude aí também ficarem cobertas da coisa julgada, para que depois a eficácia positiva da coisa julgada a gente poderia levar isso para um outro processo e tentar aproveitar a decisão sobre essa questão. Mas me parece que essa não é a melhor interpretação aí e que eu acho que hoje majoritariamente é o que também se entende, que a coisa julgada sobre questão prejudicial ela só cobre a decisão da questão que também possa ser objeto de um pedido principal. Como era né, no código anterior, quando se tinha ação declaratória incidental, e como a ideia, realmente, eu acho, do 503, uma das finalidades da norma é você garantir o mesmo resultado da ação declaratória incidental sem precisar impor à parte o ônus de propor essa demanda, eu acredito que essa é a melhor interpretação aí para o Instituto. E por falar nisso, antes de eu fazer o comentário, eu queria dizer que, bom dia, professor Cabral. Nós temos o privilégio, a honra da presença do professor Cabral aqui, nesse tema, que ele é uma autoridade. Olívia, com relação a essa questão relativa à questão prejudicial, acho que também aqui é um espaço onde tem muito para nós construirmos, para nós evoluirmos, para nós pensarmos e, novamente, para que a gente dote o sistema brasileiro de um sistema de estabilidades que seja um sistema verdadeiramente mais eficiente. E aí, dentro dessa linha, talvez fosse o momento de nós refletirmos em avançarmos um pouquinho mais. Eu acho que o 503 ele foi um passo importante, mas eu ainda tenho uma ideia de que a gente pode avançar um pouquinho mais. Eu não tenho essa ilusão de que nós vamos promover uma mudança brusca, uma mudança radical, até porque nesse tema é preciso uma maturidade pela relevância que ele tem. Mas eu acho que o código foi positivo em dar esse avanço, concordo com você, né? O sistema para esse momento, para a gente começar a provocar essa discussão e esse novo refletir, ele é importante, ele não fez uma ruptura brusca, né, com o sistema anterior, mas eu acho que a gente aqui tem um espaço para que a gente possa dar um salto nos limites aí objetivos da coisa julgada. E ainda dentro desse tema dos limites objetivos da coisa julgada, e a necessidade de sua revisitação, que a gente tem visto em diversos países da tradição romano-germânica, né, que como o Brasil, e nós já mencionamos no início, sempre tiveram uma tradição de limitar, né, e adotar contornos mais restritos para esses limites objetivos, né, a gente pode aí assistir, né, um avanço, assim, ou uma mudança que, por exemplo, o regime espanhol trouxe no ano 2000, que foi uma mudança bastante interessante aí para nós refletirmos e fazermos um paralelo com o nosso direito, que é um redimensionamento desses limites da coisa julgada, a ponto de impor ao autor, né, um limite, ou melhor dizendo, um ônus de alegar todos os fatos, fundamentos, títulos jurídicos nos quais a demanda ela pudesse se apoiar, sob pena de preclusão quanto à possibilidade de guardar alguma alegação para o processo futuro, né? Então, lá na Espanha, hoje fala-se em objeto atual e objeto virtual do processo, de forma que a coisa julgada ela cobertaria não só o que foi deduzido, mas todo o dedutível. E quando a gente traz isso
aqui para o Brasil, a nossa tradição é um pouco diferente, né? Historicamente, culturalmente, ela é uma tradição diferente em que a gente permite que não só você deduz a mesma pretensão por fundamentos diversos, traga a causa de pedir diferente, mas para a mesma causa de pedir, você fracione a demanda e formule a posteriori novos pedidos. Por exemplo, num acidente de trânsito, você ingressa primeiro com um pleito de indenização por dano moral e logo na sequência você ingressa com um pleito de indenização por danos materiais. Então a gente tem essa tradição, a limitação, e essa limitação conduz a essa cultura um pouco mais do litígio, e aquela relação material perturbada, ela não se estabiliza com uma única demanda. Então, eu queria te ouvir um pouquinho, né? Como você avalia a opção do sistema brasileiro codificado atual no que diz respeito ao efeito preclusivo da coisa julgada? Você vê a possibilidade de o direito brasileiro acomodar esse redimensionamento nos moldes do direito espanhol? Ou seja, né? Seria possível adotar limites mais amplos para a coisa julgada material, desvinculados do objeto litigioso do processo? Bom, Juliana, é um tema também muito controvertido. Acredito que a gente precisaria cumprir aí várias... acho que para o sistema brasileiro adotar um instituto tal como existe hoje na Espanha, né, ligado à eficácia preclusiva da coisa julgada, para estendê-la também para o autor. Na verdade, a Espanha, acho que ela fez muito mais. Ela não só estendeu a eficácia da coisa preclusiva da coisa julgada para o autor, ou seja, ela também torna imutável e indiscutível as causas de pedir dedutíveis pelo autor, não só as causas de pedir deduzidas. Mas ela fez mais, eu acho que ela ressignificou em alguma medida o conceito de objeto litigioso do processo, né? Hoje a gente tem no Brasil um conceito de objeto litigioso do processo estritamente restrito aos limites do pedido e da causa de pedir deduzidas. E a Espanha, hoje você tem um objeto do processo, desde 2000, um objeto do processo que cobre também o dedutível, ou seja, o que poderia ter sido deduzido a título de causa de pedir, e foi deixado de fora enfim, por opção do autor ou pelas diversas razões aí, e essas questões, salvo as que não eram de conhecimento, as que poderiam surgir depois da propositura dessa primeira demanda, todas as demais questões que já eram anteriores ou de conhecimento anterior, elas ficam aí abrangidas por este processo, não podem ser apresentadas nem no curso do processo, nem em outro processo distinto, em outra demanda, e, posteriormente ao trânsito em julgado, elas ficam também cobertas aí pela coisa julgada material, e não podem ser apresentadas como o que a gente tem aqui no Brasil, né? Propõe-se uma demanda, formula-se um pedido com base em uma determinada causa de pedir, essa causa de pedir eventualmente não é acolhida, você poderia deduzir novamente o mesmo pedido com outra causa de pedir, e aí então você teria uma nova demanda, e, portanto, distinta, não sujeita àquela coisa julgada material que foi formada no primeiro processo. Eu acho que uma mudança tão expressiva assim, que implique uma ressignificação até da definição de objeto do processo, e com impactos em institutos ligados à litispendência, conexão, né, todos que sejam relacionados à parte de relação entre demandas, isso seria uma mudança, acho que muito drástica no nosso sistema, e levaria a uma mudança de vários institutos. A gente precisaria repensar não só a coisa julgada, não só a eficácia preclusiva, precisaria pensar o próprio conceito de objeto do processo, o próprio conceito de litispendência, de conexão, de continência, e eventualmente até o princípio da eventualidade, porque eu acho que quando você amplia tanto assim o objeto do processo e o que poderia estar ali acobertado, você também talvez precise flexibilizar um pouco o sistema de preclusões que nós temos para permitir eventualmente alguns ajustes aí na demanda e na resposta, e eventual reconvenção,
até um determinado período no processo, para que você possa ter essa ideia, acho que de one day in court, né? A gente até discutiu isso, ou seja, eu tenho uma única chance de litigar o meu litígio decorrente de um conjunto de fatos, né? E então, para que eu possa ter o ônus de fazer isso em uma única oportunidade, talvez eu precise flexibilizar um pouco o nosso sistema de preclusões, que é tão rígido aqui no processo brasileiro, né? Principalmente sob a ótica do réu, mas enfim, a gente tem um sistema rígido de preclusões, né? O autor não poderia emendar a inicial após a citação, salvo com a anuência do réu, enfim, então talvez a gente precise repensar muita coisa no nosso sistema para que ele não fique incoerente, enfim, e para que então acolher uma mudança drástica como a que tem na Espanha, para que a gente passasse a ter um objeto virtual do processo, né? A gente poderia pensar, talvez, numa mudança intermediária, tanto que, é só um parênteses, tanto que, por exemplo, essa mudança veio para a lei do CAD, né? E o Código de Processo Civil de 2015 revogou o dispositivo. Então, por um tempo, a gente teve na lei do CAD esse ônus de deduzir, para o autor deduzir todas as possíveis causas de pedir seu conhecimento, sob pena de preclusão, e o Código de Processo Civil de 2015 revogou esse dispositivo numa manifestação expressa do legislador que realmente não queria uma mudança drástica assim no sistema. Agora, a gente poderia talvez pensar num caminho intermediário que não, enfim, que talvez não impacte tanto em outros institutos que a gente tem, como, por exemplo, você só aplicar essa preclusão e essa imunização depois do trânsito em julgado. Então, enquanto o litígio está sendo debatido, o autor poderia propor uma segunda demanda com base numa causa de pedir distinta para discutir um mesmo conjunto de fatos. E, enfim, isso não afetaria os conceitos de objeto do processo, litispendência, conexão, mas uma vez transitado em julgado a decisão proferida no primeiro processo, aí sim ele não poderia mais discutir outros aspectos daquela relação processual na qual teve origem o conflito. Essa solução intermediária, não sei se ela resolve os problemas que você mencionou e se ela consegue eventualmente evitar esse fatiamento do litígio, né? Essa eventual propositura de várias demandas para se discutir um mesmo conjunto de fatos, mas ela não tem tantos impactos em outros institutos processuais. O nosso sistema ele está pensado de uma forma que eventualmente você mexer nesse ônus para o autor, né, e impor a ele o ônus de deduzir todas as causas de pedir sob pena de preclusão, você precisaria ajustar muitos outros institutos aí para conseguir que isso vigorasse no nosso sistema. Então, enfim, é uma situação complicada, porque é uma mudança drástica no sistema como um todo, mas essa solução intermediária talvez não resolva o problema que você mencionou, né? Há muitos autores que falam que esse problema ele não seria tão sensível diante da redução dos prazos decadenciais e prescricionais, a gente também discutiu sobre isso, né? Mas você até pontuou muito bem que, eventualmente, uma vez interrompida a prescrição com a citação, às vezes, em um processo, você a prescrição estaria interrompida para outros casos. Para decadência, talvez esse problema realmente não se aplique, né? Então, demandas anulatórias, demandas desconstitutivas de um modo geral, você não teria tanto esse problema, porque a decadência, o prazo continuaria correndo, e aí a própria decadência fulminaria o direito de exercer uma pretensão semelhante com base em causa de pedir distinta, posteriormente. Então, enfim, não sei, imagino que você pense que você deseja uma mudança um pouco mais drástica aí no Instituto. Eu não diria assim uma mudança tão mais drástica, mas eu acho que a gente precisa realmente refletir, porque nós vivemos uma crise do sistema de justiça, uma era de litígios, de litigiosidade bastante exagerada, e eu acho que o processo, ou o nosso modelo desenhado
ainda que pelo CPC de 2015, embora a gente já tenha alguns avanços nessa linha, né, ele ainda é tímido para você evitar os inconvenientes de nós ficarmos assegurando em demasia uma estrutura que tutela demais as partes, como se elas não tivessem um acesso ou o direito de acesso à justiça. Ele não pode ser um direito ilimitado, ele tem que ser um direito de acesso responsável. E ao fazer o acesso responsável à justiça, a gente tem que começar a pensar com uma outra mentalidade. E dentro dessa mentalidade, eu acho que a relação material, e nessa conversa entre processo e direito material desenhando o processo buscando maior efetividade, né, e estabilidade das relações de direito material, porque essa é a missão do processo, né? A gente precisaria dar um salto aí na reflexão dessa cultura e até da prática jurídica mesmo. E eu acho que o repensar disso, Lilian, eu concordo com você, né? Ele talvez fosse a gente usar um pouco das ferramentas da arbitragem, que ela permite uma flexibilização, alguns regulamentos, eles têm uma flexibilidade maior, dessa dedução para você estabilizar o objeto do litígio. Você tem uma etapa que não é aquela da petição inicial e o réu ali na sua defesa. Então, que a gente tivesse um espaço, por exemplo, até o saneador, que você pudesse ampliar esse objeto, você já deduzir tudo que fosse possível, porque quando a gente pensa no modelo cooperado de processo, quando a gente pensa em lealdade, boa-fé, eu acho difícil a gente conciliar esses comportamentos que muitas vezes a gente vê na prática. E acho que a coisa julgada e toda essa sistemática de estabilidades, ela tem que funcionar de uma forma coerente, né, para a gente alcançar esse ideal. Né? Esse é um objeto meu de investigações atuais. Né? Eu, o professor Humberto e o professor Érico da UFMG, nós estamos finalizando um trabalho, né, em que a gente está refletindo muito a respeito desses pontos, e acho que esse é um espaço enorme para pesquisa, um espaço enorme que a gente tem para avançar no direito brasileiro. Né? E para a gente finalizar aqui, o último tópico do nosso diálogo de hoje, que a gente selecionou, né, algumas questões que são realmente atuais, algumas questões que exigem a reflexão e que vão demonstrar exatamente que a coisa julgada, ao contrário do que muitos imaginam, tem muito por fazer, né? O problema da existência de coisas julgadas contraditórias, dos conflitos de coisa julgada. O nosso sistema tem uma série de ferramentas que ele viabiliza e permite e desejaria que isso não acontecesse. Mas muitas vezes, na prática, nós nos deparamos com situações em que nós vamos ter conflitos de coisas julgadas. Né? Sempre houve um debate na doutrina quanto prevalece a primeira coisa julgada se sobrepõe à segunda, né? E uma outra corrente que entende que a segunda coisa julgada prepondera até que seja desconstituída por ação rescisória dentro do nosso sistema. O STJ, recentemente, no final do ano passado, ele fez a opção num acórdão com muitos debates, numa decisão por uma maioria aí, não tão ampla, né? Ele fez uma opção pela coisa julgada, né? A preponderar a segunda coisa julgada. O que você acha dessa solução do STJ? Você acha que ela é a mais adequada dentro da estrutura do nosso sistema, de um sistema de estabilidades mais eficiente? Ou você acha que a gente deveria também revisitar esse sistema para a gente ter a coisa julgada com a sua força estabilizadora? Juliana, eu acho que é uma pergunta que eu não sei se tem resposta, porque, pelo menos, talvez ela não seja a primeira ou a segunda coisa julgada.
porque acho que não tem, as duas soluções têm inconvenientes, né? Se por Lilian, um vou só lado, avisar, nós temos 2, 3 minutinhos para a dois, gente três finalizar. minutinhos? Tá bom. Pelo que. É. Tá bom. Bom, então eu acho que é uma solução, assim, você optar pela primeira ou pela segunda coisa julgada, não, as duas soluções têm inconvenientes, né? Se por um lado você privilegia a primeira coisa julgada, você estaria esvaziando a rescisória por violação à coisa julgada, porque ela nunca seria necessária, né? Ou quase nunca seria necessária, porque se diante de uma dificuldade de aplicação você sempre optasse pela primeira, não precisaria nunca rescindir a segunda, ela estaria automaticamente descartada, simplesmente por ser formada posterior. Se você opta pela segunda, você está optando por uma decisão, pela prevalência de uma decisão que sabe-se que posteriormente está sujeita a uma rescisão, talvez você comece um cumprimento de sentença com base numa decisão que não vai ser que prevaleça depois, caso a parte prejudicada aí promova a ação rescisória. E então, assim, as duas soluções elas têm inconvenientes, né? Até o Fabiano Carvalho propõe uma solução intermediária aí num artigo que ele escreveu relativamente recente, que se veja no caso concreto qual a decisão mais adequada, à luz de contraditório efetivo e outros parâmetros. Talvez a gente tenha que pensar numa solução intermediária, né? Também que não crie um debate exaustivo para que o juiz de primeiro grau faça assim um juízo sobre a melhor decisão, não é isso. Mas a escolha da primeira ou da segunda coisa julgada, ela nem sempre, eu acho que não tem melhor caminho, assim, as duas soluções têm inconvenientes, né? Talvez a solução do STJ seja a mais harmônica no sistema sob a ótica, né, entre primeira e segunda, para que se prevaleça a existência, para que dê espaço para o cabimento da ação rescisória e por violação à coisa julgada. Mas eu vejo inconvenientes nas duas soluções. Talvez a gente possa Eu pensar concordo numa alternativa. eu concordo que existe inconveniente em ambos. O STJ foi mais pragmático, mais limitado aí dentro dessa questão da ação rescisória, mas eu confesso a você, eu já fiz parte da segunda corrente e hoje, se eu tivesse que fazer uma opção entre duas, eu ficaria com a primeira, porque dentro dessa linha de nós buscarmos mais estabilidade, mais pacificação, e eu acho que você manter essas possibilidades e condicionando a uma nova ação rescisória, isso só vai aumentando litigiosidade. Nós temos um sistema burocrático de processo que só perpetua o litígio ao invés de pacificar, né? Lilian, nós estamos chegando ao final. Foi, assim, uma grata alegria poder dialogar com você sobre esse tema, que a gente pode ver que está tudo por construir, né? Então, assim, é muito bom a gente ver nossos queridos orientandos, os nossos alunos brilhando e sendo muito melhores que a gente. Continue assim, né? Porque é uma alegria muito grande, né? E fica o convite para todos continuarem os estudos, e aqui a gente tem muitos temas que são relevantes para a coisa julgada. Para as suas considerações finais? Juliana, primeiro, obrigada aí pelo debate, né, pela conversa tão proveitosa, pela forma gentil como, enfim, né, me fez as perguntas, interagiu, enfim, é um prazer, assim, estar aqui com você, uma honra enorme. E obrigada pela plateia aí tão seleta que nós tivemos, né, professor Cabral, professor Mazei, enfim, professora Suzana e vários amigos aqui. Tivemos uma plateia muito ilustre também, e fiquei ainda mais honrada e feliz de estar aqui. E obrigada também ao Projeto Mulheres no Processo, ao Rica, você agradeceu, eu enfim, faço aqui também a minha menção, que sempre também de forma generosa me inclui nos projetos que ele está envolvido, enfim, fico muito, muito feliz. Fica também o meu agradecimento ao Projeto Mulheres, e que esse projeto semeie mais talentos e que ele frutifique mais ainda. Muito, muito obrigada, Lilian. Obrigada um beijo enorme. Um beijo, Juliana. Tchau.